a crise climática e ecológica é, sem dúvida alguma, o maior desafio jamais posto para a humanidade, né? Porque a nossa existência, né, primeiro enquanto espécie, mas sobretudo enquanto civilização, enquanto sociedade organizada, né, com o nível de complexidade que nós temos, né, com uma população que nós temos, nós dependemos da natureza e nossa organização social ela só emergiu, ela só foi possível a partir de uma condição de clima, pelo menos relativamente estável, né, no planeta Terra, que foi a condição predominante aí nos últimos 11.700 anos daquilo que a gente conhece na ciência como o Holoceno, né, em que a inexistência de grandes alterações no clima, pelo menos de amplitude e rapidez, né, significativas, permitiram, né, os nossos ancestrais perceberem os ciclos, né, os ciclos dos ambientes, domesticarem plantas e animais e, enfim, construir os assentamentos que deram origem às cidades e às civilizações que nós conhecemos. Isso hoje está completamente em risco, né? Nós temos hoje, né, em função aí da enorme quantidade de gases de efeito de estufa lançados na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento, pela agropecuária e outras fontes, nós temos hoje uma atmosfera que é muito mais opaca à radiação infravermelha e, portanto, um planeta capaz de armazenar uma quantidade de calor muito maior a partir de sua atmosfera. É o que a gente chama de efeito estufa, né? Que, obviamente, até um determinado ponto é algo até fundamental para regular a temperatura planetária, mas em excesso, né, causa problemas. É como você colocar um cobertor a mais sobre alguém que já está devidamente aquecido, né? Esse cobertor extra ele vai, pelo contrário, superaquecer, né? E é basicamente o que nós temos hoje. Nós temos hoje cerca de 50% a mais de CO2 na atmosfera do que no período pré-industrial, 2,5 vezes mais metano na atmosfera do que no período pré-industrial. Isso já foi suficiente para aquecer o planeta cerca de 1,1 graus. Isso pode parecer pouco, mas já é o suficiente para trazer à tona uma alteração substancial no comportamento estatístico da atmosfera, em particular dos eventos extremos, né? A gente tem hoje 3 vezes mais ondas de calor, né, consideradas ondas de calor letais. Nós temos hoje 70% a mais de secas ecológicas e agrícolas e 30% a mais de tempestades severas. Isso tudo tem a ver, né? É bastante atribuído, né? Facilmente atribuível ao aquecimento global. E, naturalmente, a questão é que nós não paramos aqui, né? Mesmo no melhor cenário possível, né, em que a gente faça todo o dever de casa, o mais provável é que a gente consiga somente limitar o aquecimento a algo como 1,5 graus. Né? E 1,5 graus é pior do que 1,1 graus. Né? Ainda assim, seria, sem dúvida alguma, um mundo que a gente poderia chamar de habitável, né? Com eventos extremos piores que hoje, mas em condições administráveis. Mais do que isso, tem cheiro de catástrofe, né? E esse é o grande problema. É que por conta de uma postergação, né, uma protelação ad infinitum, né, injustificável sob qualquer perspectiva, a não ser pela lógica do lucro de corporações a curto prazo, né? A gente sabe que a indústria petroquímica tinha conhecimento do risco climático desde, no mínimo, os anos de 1970. Por conta dessa protelação aí, nós hoje nos vemos diante de uma situação em que é preciso haver mudanças rápidas, né? Profundas e rápidas, na escala de uma década, 2 décadas, 3 décadas. Nós precisamos, basicamente, a rota para manter o aquecimento global controlado em 1,5 graus é cortar pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar as emissões até 2050.
né? O grande problema disso é que isso depende de um acordo global que, lamentavelmente, não tem sido cumprido, né, pela ampla maioria dos países. Mesmo com metas mais ousadas, mais ambiciosas, né, Estados Unidos e a União Europeia, né, que tem uma industrialização mais antiga e, portanto, uma responsabilidade histórica maior para com o aquecimento global, né, promoveram a colonização, né, e a invasão de territórios globalmente, então isso tem também um peso muito relevante. Esses países, eles estão com propostas que basicamente seriam propostas na média mundial do necessário, né? Só que a responsabilidade histórica deles é bem maior, então eles precisariam trazer proposições bem acima da média. A gente tem problemas ainda em relação a países de industrialização mais recente, que passaram a investir fortemente em fontes fósseis, como termoelétricas a carvão. É o caso aí da China e também da Índia. Temos o Brasil, que é um grave problema, né? Especialmente em função da mudança do uso da terra, do desmatamento. A gente pode até comentar sobre isso depois, mas o Brasil cumpre hoje um papel vexaminoso, né, com o vai e vem aí de metas de redução das emissões de gases de efeito de estufa, que na verdade são metas de aumento, né, quando a gente esmiuça, né, os números. E aí, quando a gente junta todas essas contribuições, a gente não está indo para 1,5, a gente está indo para 2,7. E 2,7 graus, aí não dá, é inaceitável, porque a gente tem que lembrar várias coisas. Primeiro, o aquecimento global não é uniforme. Os continentes aquecem mais rápido que os oceanos. Então, 2,7 graus na média global significa você aquecer 4 graus, 5 graus em alguns locais. É possível tornar vastas regiões do globo, especialmente nos trópicos, né, inabitáveis, já com o aquecimento de 2,7 graus. Ao mesmo tempo, você compromete virtualmente todos os recifes de corais com o branqueamento, você compromete a zona costeira com a elevação do nível do mar em pelo menos 1 metro nesse século e vários metros nos séculos seguintes. E, obviamente, 2,7 graus, você desestabiliza, né? Você entra naquilo que a gente chama na ciência de tipping points, ou pontos de inflexão do sistema climático. Você pode desestabilizar inúmeros subsistemas do sistema climático terrestre, que são pontos de suporte fundamentais, e você fazer com que o aquecimento global ganhe força própria. A gente está falando aí, né, do degelo do permafrost, que é o solo congelado de regiões como Sibéria, norte do Canadá, etc., né, contém muita matéria orgânica, e o aquecimento levando ao degelo leva à decomposição dessa matéria orgânica com liberação de CO2 e metano. Nós estamos falando aí da integridade das florestas, que passa nos trópicos a ficar em risco, porque temperaturas mais altas agravam as secas, produzem mortalidade de árvores, podem, inclusive, chegar no limite de inibir a fotossíntese, por temperaturas altas demais. E, nesse caso, né, biomas inteiros, como a floresta amazônica, a floresta do Congo, etc., podem deixar podem perder a sua capacidade de sequestrar carbono e podem, pelo contrário, virar fonte de emissão. A Amazônia, inclusive, é reconhecido o risco de uma parcela significativa da floresta, especialmente a leste e sul, de, num clima mais quente, não ser capaz de se autossustentar como hoje, né? Ela perderia essa capacidade e poderia se tornar um bioma mais empobrecido, com menos biomassa, algo do tipo uma floresta sazonal, ou até mesmo uma vegetação tipo savana, né? Fora outros processos, né, envolvendo circulação oceânica, etc. Então, o risco de ativar esses mecanismos não lineares do sistema com 2,7 graus é altíssimo, na verdade é quase certo que nós colocaríamos o sistema climático numa rota irreversível, né,
de transformações profundas e catastróficas. Então, não, a conta não está fechando, as contribuições dos países, né, precisam ser bem maiores do que hoje para nós mantermos o aquecimento global em níveis minimamente razoáveis.